Bem-vindo a mais uma videoaula no canal Atualize Educação com o professor Doni. Hoje veremos uma filósofa de fundamental importância para a compreensão do século XX, Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica. À esquerda de vocês, a imagem da sua obra mais polêmica, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, obra que causou a ela muita polêmica, muito enfrentamento, muito isolamento por parte do mundo judaico que não entendeu a mensagem dela sobre a banalidade do mal e sobre a dificuldade de se praticar o bem. Adolf Eichmann, que está na capa do livro, que está no título do livro Eichmann em Jerusalém, segundo Hannah Arendt, que acompanhou o seu julgamento como jornalista na década de 60, era um homem quase calvo, pálido, meia-idade, inteligência medíocre, dentes tortos, magro, possuía um leve tique na boca e um aspecto normalíssimo de um pai de família. Eichmann não era nem de longe a imagem que hoje, que o cinema americano faz dos oficiais nazistas da SS, da temida Schutzstaffel, ou tropas de proteção de Adolf Hitler, responsáveis pelo extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Adolf Eichmann mais parece um tiozinho que joga dominó na praça depois de se aposentar. Adolf Eichmann, ao ser julgado, negava ser um monstro. Dizia: eu não sou o monstro que vocês fazem de mim. Eu obedecia a ordens. Eu era um bom soldado dentro das tropas de proteção, da Schutzstaffel. Eu era um bom cidadão alemão, um bom funcionário público. Eu apenas obedecia às ordens que me eram dadas. E quais ordens eram dadas ao Adolf Eichmann? Eichmann foi um dos grandes responsáveis pela administração dos campos de extermínio. Vocês podem observar, à esquerda do vídeo, imagens de judeus que foram resgatados em 1945 pelos russos. E à direita podem acompanhar um mapa com os principais campos de concentração de extermínio localizados na Polônia. Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec e o maior deles, o mais famoso deles, Auschwitz. Por esses campos de extermínio passaram mais de 6 milhões de judeus que tiveram suas vidas ceifadas nesses locais. Adolf Eichmann era responsável, em grande medida, quando obedecia às ordens da Schutzstaffel, pelo envio de judeus da Alemanha, da Polônia, de territórios aliados e dominados pela Alemanha, a esses campos dos quais falamos agora há pouco. Ele era um dos grandes administradores, nunca matou um judeu pessoalmente, nunca matou um judeu com as próprias mãos. E dizem que chegou a ter uma amante judia. Ele mesmo dizia: eu não matei nenhum judeu. Adolf Eichmann reproduzia clichês. Ele repetia constantemente no julgamento a ideia de que, à época do nazismo, todos os alemães depositavam esperança total no Estado Nacional Socialista, no Estado do Terceiro Reich, no Estado comandado pelo Partido Nazista. Portanto, até aqui podemos dizer que Adolf Eichmann, no julgamento, psicólogos comprovaram isso, Hannah Arendt teve essa impressão nítida, se achava um bom soldado, um bom funcionário público, um bom cidadão alemão, um homem obediente às suas funções de soldado SS, um homem que depositava todas as esperanças enquanto cidadão alemão no Partido Nacional Socialista, algo muito comum na época. Adolf Eichmann relatou durante o julgamento vários encontros que teve com oficiais de maior graduação. Ele se orgulhava ao falar da sua ascensão social dentro das SS. Ele buscava, por meio da obediência e da reprodução de clichês, ele buscava, por meio da obediência às ordens e por meio da fidelidade ao partido nazista, uma ascensão social dentro dos postos militares das Schutzstaffel. Bem, ele foi um monstro, mas não se achava um monstro. Se achava apenas um homem comum, obediente, um bom cidadão. Vejamos a personalidade do homem pós-moderno, a nossa personalidade. Quando falamos do homem pós-moderno, falamos do homem
que habitam o mundo da metade do século XX até os nossos dias. Hoje, obedecemos a dois grandes princípios norteadores da vida social, o individualismo e o consumismo. Estudamos, trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos para termos carreiras sociais, profissionais de sucesso e com isso podermos consumir. Poder consumir é sinal de status, de ascensão social. Ora, ser consumista, poder consumir, é pensar em si mesmo, é ser individualista. Obedecemos a essas grandes normas sociais pós-modernas. Reproduzimos esses clichês, os clichês de carreira, sucesso profissional, adiar o casamento, ter um filho só ou no máximo um cachorro, porque filho consome dinheiro, evita uma vida de viagens, atrapalha uma vida de viagens, de sucesso profissional, tudo em nome do sucesso profissional que está atrelado ao consumismo, que é uma postura, uma prática individualista, egoísta. Buscamos a ascensão social. Então, na medida em que somos percebidos como pessoas que podem consumir, somos considerados pessoas que conquistaram uma ascensão social digna de respeito. Bem, vivemos num mundo individualista e consumista. E olhem esse dado à direita de vocês, da ONU, dado de 2012. 868 milhões de pessoas passando fome, a maioria delas concentrada na África subsaariana, África abaixo do deserto do Saara, e na Ásia Meridional, Índia e países à volta. Quase 1 bilhão de pessoas passando fome em uma sociedade pós-moderna que, de forma inédita, de forma que não tem comparação, produz tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, tecnologia de transporte, comida, enfim. Vivemos em uma sociedade que materialmente é muito farta, extremamente farta, porém é individualista, egoísta, narcísica. Obedecemos ao individualismo e ao consumismo. Buscamos a ascensão social dentro do individualismo e do consumismo. Reproduzimos esses clichês. Obedecemos a eles como Eichmann obedecia aos clichês da sua época. Não nos consideramos homens maus por sermos consumistas. Não nos consideramos homens maus por buscarmos ascensão social no mundo pós-moderno. E por meio dessa obediência, por meio desses dois grandes clichês e dessa ascensão social, suportamos, ou melhor, não conhecemos, melhor dizendo, que em torno de 4.900.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, morrem anualmente de fome no mundo. 5 milhões de pessoas morrem de fome anualmente no mundo, dados de 2012. Hoje, provavelmente, esse número é muito maior. Isso dá quase 14 mil pessoas morrendo diariamente por fome, mais de 500 pessoas morrendo por hora. Suportamos um holocausto anual. Se os alemães mataram entre 1933 e 45 mais de 6 milhões de judeus, portanto em espaço de 12 anos, matamos um número semelhante por ano hoje. Somos uma máquina muito mais eficiente de matar pessoas. Ignoramos isso e nos consideramos pessoas dignas, pessoas socialmente aceitáveis, como Eichmann se achava. Portanto, Hannah Arendt diria: obedecer a comportamentos socialmente impostos, como individualismo e consumismo, reproduzir clichês, repetir o que os outros fazem e falam, buscar a todo custo a ascensão social. Isso é viver pelo individualismo e consumismo nos dias de hoje. Isso é cegar a consciência para a reflexão sobre os próprios atos. Ou seja, viver dentro do individualismo, da ascensão social, é viver de modo mecânico. É não refletir de modo profundo, de modo voluntário, sobre as ações que praticamos no dia a dia. É não se colocar no lugar do outro, de modo empático. E somente uma vida reflexiva, uma vida empática, que se coloque no lugar do outro, pode ter como fruto o bem, pode cultivar o bem, o modo como vivemos hoje, o modo como aceitamos a vida, uma vida narcísica, consumista, individualista e que mata 5 milhões de pessoas de fome anualmente, é um modo aparentemente bom. Mas
que não carrega a reflexão necessária para o bem. Reflexão essa que Eichmann não teve. Portanto, podemos dizer que entre nós, homens contemporâneos, cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, enfim, nós, homens comuns, entre nós e o nazista Eichmann não existe diferença nenhuma. Obedecemos, reproduzimos clichês, buscamos ascensão social. Somos farinha do mesmo saco.